Exaltado para todos sempre seja o nome excelente de Jesus Cristo. Convidamos você para mais uma aula e agora de número 252, Palavra Poderosa, dentro do tema que estamos abordando sobre libertação financeira na sua quarta edição. E a abordagem, nós estamos falando sobre globalização, dentro de um colapso econômico, um colapso financeiro, fome. E na aula anterior nós estávamos falando dando uma explanação sobre essa teoria do grande reset, né? Já estabelecida pelo Fórum Econômico Mundial, né? Ali sediado em Davos, em que o Klaus Schwab, né, é o presidente, e assim para estabelecer um verdadeiro extermínio da classe média, baixando sensivelmente o consumismo, porque os privilégios estão reservados para uma classe privilegiada, né? E assim nós queremos repetir aquilo que nós falávamos na aula passada, que carros, né, carnes, frutas, né, serão um privilégio para poucas famílias. Isso já está em franco desenvolvimento, né? Com o aumento exorbitante das coisas, muitas pessoas não terão mais condições para aquisição. O resto da humanidade vão viver de uma ração e olha lá se conseguir acessar, né? Essa é a ideia, este é o objetivo final. É a destruição do capitalismo, da livre iniciativa, do pequeno negócio. Isto no mundo inteiro. E, queridos, já está acontecendo, né? Veja, por exemplo, a Austrália. Veja o que estão fazendo com o povo australiano, né? O que estão fazendo aí, fizeram nesse ano de 2021, destruindo o pequeno negócio, tratando as pessoas na rua como escravas, né? Pessoas sendo espancadas na rua. E o mais assustador de tudo isso é que 60% da população da Austrália concorda com isso. Ainda bem que 40% está resistindo, né? Mas 60% consegue concordar com esta atrocidade. E concordam por quê? Porque são décadas, amados, de doutrinação nas universidades, endeusando o Estado, endeusando esse tipo de ideologia. As pessoas foram lavadas do ponto de vista cerebral, nos níveis mais profundos, pela educação, pela mídia, pela cultura, ao longo de décadas isso. E assim veio essa crise da pandemia, ela só capitalizou o processo. E acelerou, evidentemente. Não é? E assim viabilizou o processo que agora está a todo vapor. Porque eles querem tudo isso implantado até 2030. Agenda da nova ordem mundial. Então essa é a janela que nós temos para resistir. Infelizmente, queridos, as autoridades locais traíram o seu povo. Senadores, governadores, prefeitos, vários primeiros-ministros, vários presidentes traíram o seu povo. Por exemplo, nós temos no Brasil um presidente tentando resistir com imensa dificuldade. Porque está tudo aparelhado. Dentro do próprio Estado brasileiro está tudo aparelhado. Queridos, universidades, mídia, outros segmentos no mundo todo, não é só no Brasil, não, no mundo todo, são usados para viabilizar esse projeto e assim estão cuidando de acelerar isso.
É verdade. Veja os noticiários sérios, evidentemente, né? Isso está diante dos nossos olhos. O que ocorreu por conta da pandemia, esse fechamento de comércio, lockdown, esse poder imperial aos políticos que só tem a ganhar no processo, porque farão parte dessa classe privilegiada. Tudo isso aconteceu para fazer um grande treinamento ao custo irreparável de mais de 6 milhões de mortos em todo o planeta por conta da Covid-19, para avançar a agenda e que agora avança, inclusive, por outros caminhos. Vem uma questão agora, uma questão ambiental aí muito forte. Pode entender isso. Que está desestimulando o setor petrolífero, elevando o preço de combustíveis, desincentivando a aquisição de veículo automotor, veículo movido a gasolina, a diesel, privilégios para muito poucos. Entenda, queridos, que essa questão ela transcende a discussão de direita e esquerda. Não seja enganado. Isso é irrelevante. Esse negócio de direita e esquerda. Todos vão sofrer as consequências. E apenas uma elite irá tirar vantagem, tirar proveito de tudo isso. Criar, então, uma mão de obra escrava ou semi-escrava para servi-los. E usufruir daquilo que nos últimos dias nós estávamos usufruindo, como classe média. E assim deixaremos de existir, como classe média, evidentemente. Né? E aí, amados, esse grande reset, pode pesquisar. Você tem aí a mídia, né? Você tem aí a internet, sobre Fórum Econômico Mundial. Queridos, a situação é seríssima. E a janela é muito curta para reagirmos. Eu quero agora abordar sobre o fim do dinheiro. A partir de agora, eu quero falar sobre o fim do dinheiro. Ezequiel capítulo 7, versículo 19. A sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhe foi tropeço para cair em iniquidade. Agora, examinando o Apocalipse, capítulo 18, versículo 16 e 17, está escrito, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora, veja bem, em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Em uma só hora. E todo piloto e todo aquele que navegava livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Queridos, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está sendo usado, ou ele está colocando em operação, veja bem, o grande plano que, na verdade, é um plano sinistro, que é o plano de implantação do grande reset. Entenda isso. O que precisamos entender é que a implantação do grande reset não é uma reforma do capitalismo, e sim a implantação propriamente dita do socialismo, com uma fachada
de melhoramento do sistema de capitalismo. É isso que está acontecendo. A nível internacional. E por que tudo isso? Porque nós sabemos que o grande reset é um instrumento de controle. E ao contrário, veja bem, do que muitas pessoas pensam, o socialismo não é distribuição de renda e de poder. É exatamente o contrário. Socialismo é a concentração de renda e concentração de poder. Entenda isso. Não se engane. Só que concentração de renda e concentração de poder significa controle. E o controle, ele só funciona quando se elimina a independência da pessoa, né? Quando se elimina a autonomia. Então o grande reset é controle e controle é dependência. Grave isso. Sabe qual a maior dependência que existe, humanamente falando? É a dependência financeira, evidentemente. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Imagine uma mulher em que o marido é truculento, não a trata bem, mas ela fica com ele. Enquanto todos ali estão lhe aconselhando que ela deve abandoná-lo. Então ela vai dizer o seguinte: olha, ele paga as contas, ele me sustenta. Ou então vamos pegar um jovem que não gosta de morar na casa dos pais, mas depende do sustento dos pais, e por isso ele se sujeita às regras da casa. Ou então o que dizer do enteado que depende do padrasto, que é carrasco, né? Que é truculento, e assim alguém pergunta: escuta, por que você não sai de casa, não larga ele? Por que você tem que aguentar todas essas coisas? E o jovem justifica, dizendo o seguinte: olha, ele é grosso, ele é carrasco, sim, mas ele paga as minhas contas. Ele paga a minha faculdade. Então a pergunta é: como é que fica essa dinâmica de controle? Né? Ao invés de pensarmos em um cenário familiar, essa dinâmica de controle financeiro, ela ocorre do governo para o indivíduo, evidentemente. Vamos dar aqui um exemplo muito claro para que você entenda de forma definitiva, né? Podemos falar do relacionamento aí de um funcionário com a sua empresa, com o seu patrão. Ele trabalha ali naquela empresa, né? E o que acontece com o funcionário se ele ficar reclamando constantemente da empresa e do patrão na frente de todos? O que acontece com esse funcionário? Evidentemente que ele será demitido, não é isso? Por isso mesmo, ele não gostando da empresa ou não gostando do patrão, ele não reclama. Ele suporta. Ele engole seco, né? Como diz o ditado. Porque ele depende do patrão e ele depende daquele emprego. Por esse motivo, ele não tem independência. Ele não tem autonomia. Queremos parar por aqui. Na próxima aula, na próxima ministração, daremos continuidade a partir desse ponto. Que Deus te abençoe grandemente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, e em tudo seja o nome do Senhor louvado. Deus abençoe. Amém.